Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo o Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até você aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é Março, o mês das mulheres. Para tratar desse tema, nós convidamos a professora, a bancária e secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, Eliana Maria dos Santos. Eliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom, Eliana, março é o mês das mulheres. Nós queremos falar aqui hoje um pouco sobre os avanços que as mulheres têm conquistado na nossa sociedade, mas também dos principais desafios das mulheres hoje. Na sua opinião, qual é o principal desafio da mulher hoje? São muitos desafios, né, Daniel? Acho que o principal hoje é o fato do combate à violência contra as mulheres que tem aumentado. Então, a gente viu aí nos noticiários da última semana, no Rio de Janeiro, né, mais um caso de estupro coletivo com uma turista ainda, né? Então, acho que o fato acho que a violência contra a mulher é um grande desafio que a gente tem que combater, porque a mulher, ela passa a ser um objeto, né? Então, acho que o reconhecimento enquanto ser humano, ainda, né, de igual de direito, ainda é a grande luta das mulheres. A gente teve muitos avanços, mas ainda as mulheres sofrem esse tipo, né, de violência, né, que é uma coisa, né, terrível. E além da violência, a gente poderia listar, por exemplo, a inserção da mulher na política hoje. Como é que isso vem se dando ao longo dos últimos anos? Tem aumentado a participação das mulheres? Tem crescido tanto, né, aí na política, não só na política parlamentar e institucional, mas eu digo nas nossas entidades também, dentro do movimento sindical. Como é que isso se dá? Tem aumentado significativamente, principalmente, né, acho que a eleição da Dilma, ela abriu portas, né? Então, pela primeira vez, a gente teve mulheres compondo também, né, a Câmara Diretiva do Senado e também federal, né, na suplência, mas estavam lá as mulheres. Hoje a gente pode perceber, né, principalmente pela participação das cotas, e a CUT, ela é protagonista dessa luta, né, da participação das mulheres. Então, nós temos uma luta aí da participação das mulheres desde 1986, quando as trabalhadoras, depois de organizarem a Central Única dos Trabalhadores, em 1983, criaram uma comissão para discutir sobre a questão da mulher trabalhadora, essa comissão nacional. E a gente foi avançando, conquistamos, né, as cotas de participação na CUT em 94, 30%, e a partir das cotas a gente faz uma avaliação assim, muito positiva, que as mulheres estão avançando na participação política, principalmente, né, dentro do movimento sindical, tem avançado pouco na participação política dos partidos, né? Mas a gente percebe também que teve avanços, mas ainda, se a gente for pensar que as mulheres são 51% do eleitorado brasileiro, a nossa participação é pífia, né? Menos de, não chega a 10, 11%, né? Dependendo da Câmara Federal, municípios, prefeituras, né? Então tem muito que avançar ainda. E essa maior participação das mulheres no movimento sindical, ela se reflete de que maneira na luta pela igualdade das condições de trabalho, na questão da mulher trabalhadora, né? Como é que é essa relação hoje? Melhorou, piorou? A relação de números, por exemplo, né? O quanto a mulher ela é mais explorada do que o homem? Como é que está isso hoje? Então, a gente tem, né, os dados do DIEESE que vem mostrando, não só do DIEESE, mas outras pesquisas também, né, do IBGE mostram isso. A participação das mulheres no mercado de trabalho tem aumentado gradativamente. E até na última pesquisa, os dados que foram
divulgados em 2012, mostra que as mulheres avançaram 4%, né, em relação ao ano anterior, 2011, em participação no mercado de trabalho. Só que quando você vai ver, por exemplo, taxas de desemprego, as mulheres ainda ganham menos não, elas têm uma taxa de desemprego maior que dos homens. Quando você vai avaliar, né, o rendimento, elas têm um rendimento que chega até 30% menos que os homens, né? E foi interessante essa valorização do salário mínimo, né? Então teve avanço no salário das mulheres, principalmente por conta da valorização do salário mínimo, porque as mulheres são a grande maioria, né, do país que vivem de 1, 2 salários mínimos. Então a valorização do salário mínimo, né, refletiu num aumento, né, significativo no salário das mulheres. Sim, mas ainda proporcionalmente ainda ganham menos. Ganham menos. E é importante que as mulheres participem, principalmente dos sindicatos, porque se a gente for pensar, quando que você discute, né, a questão salarial? É nas negociações coletivas. Então, no meu caso, né, categoria bancária, em média, né, na categoria bancária a gente ganha 20 e poucos % menos que o trabalhador, né, homem no setor financeiro. Então, se a gente tivesse assumido e tivéssemos mais mulheres, né, negociando, e que o movimento sindical assumisse de fato a pauta, né, de igualdade de gênero como uma pauta prioritária, a gente já tinha superado muita coisa, né? Até sempre cito o exemplo da Caixa Econômica, que tem um programa de equidade. Então, a diferença de salário entre o bancário da Caixa Econômica e a bancária é 11%. Então, é bem menor, né, que a média nacional, que é 20 e poucos %, né? Mas essa inserção dentro do movimento sindical, assim, nós podemos dizer que a nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade muito machista. Sim. Né? O machismo culturalmente foi construído aí ao longo de séculos, né? E no movimento sindical também isso não era diferente, né? A gente fala muito das lutas, a gente fala da questão das mulheres, da luta de gênero, mas como é que é a questão do machismo dentro do movimento sindical? Existe machismo no movimento sindical? Existe, e muito, né? O movimento sindical, até a organização dele é muito autoritária, muito machista. É uma coisa que a gente discute no movimento de mulheres, é assim, nós precisamos ocupar os espaços de decisão, mas a gente precisa transformá-los, porque eles são autoritários, são antidemocráticos. Toda essa participação, por exemplo, a democracia representativa é muito autoritária, né? Você delegar, né, os seus interesses a alguém, né? Então, as mulheres, elas têm uma prática de democracia participativa. Então, se a gente for pensar, desde a Constituição, as mulheres estiveram lá, né? Os movimentos sociais, a maior parte deles são organizados por mulheres, né? Dentro do movimento sindical, a gente tem que mudar um pouco isso também. Então, a própria horário de assembleias, às vezes, dificulta a participação das mulheres, porque, além, né, dessa jornada de trabalho, elas também têm aquela obrigação da dupla jornada, que é toda aquela tarefa doméstica, que tem estudos até da Unicamp, do Dedeca e do Ricardo Antunes, que chega a ocupar 30 horas semanais. Então, se a gente for pensar, né, uma mulher que tem uma jornada de 40 horas, mais horas extras, né, mais essa jornada, é uma jornada muito extensa. Isso dificulta a participação dela nos movimentos sociais, sindicais. No movimento sindical, a gente tem essa disputa também pelo espaço. Então, às vezes, muitas vezes, as assembleias para tirar delegados para ir nos fóruns maiores de decisão, como congressos da CUT, são super disputadas. E aí os sindicatos pequenos ficam com uma vaga, e geralmente quem vai? Vai o presidente, né, que geralmente é homem, né? Uhum. Ou vai o tesoureiro, o secretário-geral. Então as mulheres estão ocupando espaço, sim, nos sindicatos, mas muitas vezes em cargos que não são tão relevantes, né? Às vezes ficam na suplência de uma direção, ou, né, na presidência é raro ter mulher, e tesouraria, secretaria-geral, que são os cargos, né, mais expressivos, né, e que são bastante disputados no movimento, são mais difíceis as mulheres estarem participando, né? Então a gente precisa
mudar, né? Precisamos estar lá, mas precisamos também ocupar esses espaços, né? E transformá-los também. Né? Mesmo essa questão da composição que você coloca nas nossas gestões, até às vezes é comum, né? Nós vemos aí mulheres ocupando as secretarias gerais dos seus sindicatos, mas muito mais pelaquela visão, né, de que o secretário é o cara que vai sentar, que ele vai fazer a rata, vai né, quer dizer, a agenda. Exatamente, a mesma reprodução do pensamento machista que existe dentro do mundo do trabalho, de que a mulher vai estar lá para atender um chefe, né, para ficar cuidando da agenda dele, para ficar escrevendo os bilhetinhos, para ficar, né, fazendo as atas e tudo mais, às vezes também é reproduzido dessa forma no movimento sindical. Quer dizer, você tem, né, a mulher ocupando um espaço de destaque, mas com uma visão assim, não, vamos deixar a Secretaria geral para as mulheres, porque a Secretaria é coisa de mulher. Ou a Secretaria de Assuntos Sociais, Socioeconômicos, formação, né, que é, vamos dizer, a mulher é mais habilidosa, né, na educação e tal. Mas a pasta mesmo de decisão geralmente é muito disputada e é uma grande maioria com os homens. Né? Nesse sentido, até nós podemos dizer que a CUT vem dando um exemplo. Nessa gestão nós temos a companheira Regina Cruz como presidenta da nossa central. Como é que você acha que isso reflete também para os nossos sindicatos, né? Esse exemplo de ter uma mulher na frente da Central Única dos Trabalhadores no Paraná? Então, acho que isso é bem importante, né? Na eleição da Dilma, nós temos aqui a nossa presidenta também. Então, o meu sindicato de base é Londrina, né? Então, lá já tem uma prioridade para o próximo mandato, é colocar uma mulher na direção, né? Na coordenação geral dos trabalhos, na presidência. Então, a gente já vê nessa participação, as mulheres podem sim, né, ocupar espaço de decisão e fazê-lo muito bem. A gente vê aí a proposta da Dilma, os projetos sociais, né, até para combate à violência, essa proposta dela do projeto da Casa da Mulher Brasileira. Então, é outro olhar, né? Eu acho assim que as mulheres estão ocupando espaços, estão mostrando que podem, e os homens estão reconhecendo isso. Então, até a nossa prioridade nessa gestão é preparar as mulheres para a paridade, né, que nós aprovamos no último congresso, e agora a gente tem que eleger mulheres para a próxima gestão, né, 50%. Com certeza, isso é uma conquista, né, nós precisamos frisar isso, mas nós vamos continuar com esse debate no próximo bloco. O programa Repercute vai para um breve intervalo e volta já. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olá, você está assistindo o Repercute Paraná. Nós estamos falando hoje sobre o mês das mulheres. Eliana, nós temos aí os dados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, a CPMI, da violência contra a mulher, que apuram o aumento da taxa dos homicídios, né, contra as mulheres. Nós temos aí o Paraná como o 3º estado nesse ranking, né, de violência. Curitiba é a 4ª capital e Piraquara, né, que é o nosso município vizinho hoje, é o 2º município brasileiro, né, com maior número de homicídio contra as mulheres. O que é preciso fazer para que a gente reverta essa situação? Então, primeiro, né,
O que está acontecendo? A gente tem uma legislação, que é a Lei Maria da Penha, né, que foi promulgada em 2006, mas essa lei é completa, ela é maravilhosa, porque ela discute, né, desde a prevenção até a punição do agressor. Só que o que acontece? Muitas mulheres, elas não estão confiando muito no aparato institucional, né, as políticas públicas. Então, muitas mulheres acabam não fazendo a denúncia. E quando fazem, elas não têm aquele respaldo que a lei, né, coloca, porque o aparato, por exemplo, a responsabilidade do Estado, né, ou seja, do município em ter a casa-abrigo, em ter a delegacia da mulher qualificada para receber os casos, né, o juizado que vai julgar. Então, isso ainda tem uma grande falha, né? Então, o que precisa fazer para coibir isso? As políticas públicas, como está, né, escrito na Lei Maria da Penha. E para isso a gente precisa garantir orçamento público. Então, por isso que é importante, tudo, né, gira ali também em torno da política. Se as mulheres não estiverem lá na Câmara de Vereadores, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, discutindo orçamento, brigando também para as políticas públicas, então a gente acaba sendo bastante reduzido. Aqui, por exemplo, agora, né, criamos a secretaria, o prefeito de Curitiba, nós estamos falando na capital, né, foi criada a Secretaria da Mulher, mas estava sem orçamento, porque não estava previsto, né? Sim. E com o projeto da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, então aqui vai ter recurso para trabalhar. Então acho que falta um pouco essa confiança mesmo das pessoas para poder fazer a denúncia e ter esse aporte para evitar. Mas não é só isso, né? A gente precisa, por exemplo, um aparato de políticas públicas integral, que vai desde a educação, então, ter lá desde a criança que chega lá no ensino fundamental. Olha, não pode ter preconceito de gênero, raça, orientação sexual. Então, isso tem que estar nos currículos escolares, né? E uma coisa também que já é, né, pesquisa comprovada, dos estudos que a gente, né, acompanhou aí, é que uma criança que sofre violência dentro de casa, ela vai ser um agressor. Então, isso é uma bola de neve, né? Então, a gente precisa ter um aparato de políticas públicas para coibir isso. E o que a gente percebeu é que esse caso de violência contra as mulheres, de morte de mulheres mesmo, que não é só a violência física, mas é a morte, é aquela morte de ódio mesmo, uma misoginia, né? Então as mulheres, elas estão morrendo com 20, 30 facadas, né? Então a maior parte das mortes de mulheres não é arma de fogo, é com facadas, então mostra aquele ódio mesmo, né, em relação às mulheres. E também, muitas vezes, com violência sexual seguida de morte, né? Então a gente precisa pensar, né, que outros tipos de políticas, né? Então a gente tem um Estado, né, e o Estado ele está falhando com as mulheres, né? Muitas mulheres que fizeram denúncia acabaram sendo assassinadas, porque o Estado não acompanhou, não acolheu devidamente a denúncia, né? Não deu o aparato de segurança para essa mulher, né? Então a gente precisa ter políticas públicas para dar autonomia para essa mulher que sofre violência, para sair de casa, para ela não aceitar, né, uma situação de humilhação, de violência física, violência moral, né, e dar um basta no primeiro tipo de violência que ela sofrer, e para isso ela precisa ter uma autoestima, né, levantada, ela ter uma saída, né, eu vou sair de casa e para onde que eu vou com os meus filhos, né? Então ela ter acesso à renda, a trabalho e renda, para garantir, né, o seu sustento e dos seus filhos. Então tudo isso faz parte, né, do combate à violência. Sim. E essa própria questão, essa questão cultural, né, que nos afeta, que nós colocamos até a questão do machismo, mas na própria relação, né, quando a sociedade olha a relação, por exemplo, entre um casal, né, um homem e uma mulher, entre um conflito, enxerga, né, geralmente a mulher como a responsável, né, pelo fato e até certo ponto naturaliza, né, a violência cometida pelo homem contra a mulher,
né? Isso se repete também nesses momentos, por exemplo, na questão da denúncia, né? Você chega lá, chega numa delegacia, o delegado é homem, né? A mulher, depois de passar por todo aquele conflito interno, de tomar, né, coragem, fôlego para ir lá denunciar, às vezes, né, sozinha, passando por todo um momento de angústia, e chega lá e de repente às vezes ainda escuta que não, mas a culpa é tua, né? Ou então, não, pode deixar, nós vamos segurar o agressor aqui na cadeia 1, 2 dias para ele esfriar a cabeça também. Isso também é um problema, essa questão cultural. Como é que a gente trabalha, como é que a gente muda isso na nossa sociedade? Então, a gente precisa mudar também. Muitas vezes a mulher ela está tão ligada emocionalmente com o agressor, né? Porque por trás de uma vítima, né, tem o masoquista, né, e também o masoquista e o agressor, que vamos pensar essa relação. A mulher às vezes ela quer dar um susto no marido, né? Então ela quer dar a queixa lá e ela não quer ver o marido preso, né? Então ela vai lá e vai pedir, implorar para retirar a queixa, né? Sim. E muitas vezes a gente ouve também casos de mulheres que dizem que também sofreram violência dentro da própria delegacia, porque elas vão lá e já é difícil, né? Elas, às vezes não é a primeira vez que ela sofre violência, ela vai vendo se o marido vai mudar e tal, vai lá, faz a denúncia. Aí às vezes é um homem, muitas vezes é um homem, recebe lá, mas é a primeira vez que você sofre violência? E se ela diz não, né? Mas você gosta de apanhar então, né? Por que não denunciou antes, né? Então tem que ter uma capacitação também desses profissionais que acolhem, né? E muitas vezes não tem essa qualificação. Então a gente tem que ter toda uma estrutura de acolhimento dessa mulher, ela tem que ter acesso a acompanhamento psicológico para poder, né, olha, eu tenho que fazer a denúncia porque se eu não fizer agora e ele não for punido, ele pode me matar, né? Ela tem que ter essa visão, né? E muitas vezes as mulheres, elas acabam achando que ela vai dar um susto e o homem vai voltar para casa bonzinho. Ele pode até voltar na primeira semana, mas ele vai agredir de novo, né? Então esse assim, todos os acompanhamentos, né, que foram feitos de casos que a gente tem visto até em publicações da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, tem esses relatos assim que as vítimas, né, elas, quando não tem a punição do agressor, acaba em morte mesmo, né? E no mercado de trabalho, como é que isso se reflete? Então, a gente vê a violência contra a mulher, por exemplo, a mulher que é agredida, a abstenção no mercado de trabalho, então esse é o reflexo, né? As mulheres acabam, às vezes, faltando no trabalho, porque imagina trabalhar com olho roxo, né? Então, ela acaba não produzindo tanto, porque ela se torna bastante depressiva no trabalho, né? E acaba, muitas vezes, né, chegando à demissão. E dentro do mercado de trabalho, a gente percebe também outros tipos de violência, que não é só a violência familiar, é o assédio sexual, o assédio moral, né? Essa assédio moral, a gente tem pesquisas que mostram que as mulheres são as principais vítimas, né? Então, não achar que seja capaz, a humilhação constante, né, de desqualificação do trabalho da mulher, né? Taxada como incompetente, desqualificada para setores e tal. E Sim. As mulheres né, sofrem vários tipos de violência e aí a gente tem a violência do baixo salário também, né? Então vamos dizer, um ciclo de violência que as mulheres estão acometidas, que se a gente for pensar, né, aquela primeira resposta que eu te dei, então o grande desafio é a mulher mesmo ser reconhecida como um ser humano, de igualdade de direitos, igual ao dos homens. Então tem direito a ganhar, se o homem ganha 100, tem direito a ganhar 100. Se o homem pode ocupar espaços, né, de poder, elas também têm o mesmo direito e têm a mesma capacidade, né? Então é esse grande desafio mesmo. Bom, Eliana, eu queria aproveitar os minutos finais que nós temos ainda no nosso programa. Queria que você deixasse então 2 mensagens, né? Uma mensagem específica
para as mulheres trabalhadoras, né, para as mulheres sindicalistas e uma mensagem em geral, né, para as nossas telespectadoras sobre o que a gente discutiu aqui hoje. Então, acho que a mensagem aí para as trabalhadoras é, olha, vamos acompanhar aí os seus sindicatos, acompanhar as negociações coletivas, ir nas assembleias de preparação de campanha salarial, pautar a igualdade de oportunidades, né, igualdade de gênero na negociação e participar dos sindicatos, porque senão todo mês de março a gente vai estar aí discutindo, não, as mulheres continuam ganhando menos que os homens, né? E olha que já foi pior a diferença. Mas assim, enquanto o movimento sindical não colocar na pauta que a igualdade de gênero na negociação coletiva é prioritária, a classe trabalhadora, né, a família trabalhadora, está perdendo uma fatia de salário e aí quem está ganhando é o capitalista, né? Então a gente precisa ter essa visão, olha, garantir igualdade de oportunidades é garantir mais salário para a classe trabalhadora. E para os telespectadores, vamos participar das lutas aí e não desistir, que não é fácil a participação política, né? Então nós temos que ser aguerridas, sim, estar ali sempre dispostas e nunca desistir da luta, né? Porque vale a pena, né? A gente percebe que o mundo está muito diferente, a gente nem podia votar, então agora a gente já pode votar, 81 anos, é uma democracia muito recente, se a gente for pensar, né? As mulheres não podiam trabalhar em vários outros serviços, estamos lá trabalhando. Presidenta da República, né? Uma mulher. Então a gente avançou muito, por isso que a gente não pode desistir. Então venham para a luta, mulheres. E vamos todos à luta, né? Nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você pode mandar as suas críticas e sugestões para o nosso e-mail repercute@cutpr.org.br e pode nos acompanhar também através do Facebook, no facebook.com/CUT do Paraná. Muito obrigado e até o próximo programa.